Meus amigos, vou trazer para vocês aqui as principais notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão que terá agora pela frente, né, o time do Vitória da Bahia, né? Vai jogar lá em Salvador pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, ó, 18h30. Vamos aqui trazer para vocês um corte do programa Tá na Área do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o nosso Mengão. Quem entra em campo também nessa rodada, aqui no Rio de Janeiro, mas não jogando no Rio de Janeiro, né? Jogando lá no Barradão, é o Flamengo, que enfrenta o Vitória no duelo rubro-negro dessa segunda rodada, domingo. Tem Flamengo fora de casa, então, no Barradão. Vamos falar um pouquinho do rubro-negro carioca, porque o Flamengo entrou em campo também pela Libertadores, estreou na fase de grupos da competição e conseguiu um resultado, conseguiu a vitória por 1-0 fora de casa. Letícia Marques está ao vivo com a gente para falar um pouquinho desse resultado contra o Deportivo Táchira e também já prevendo esse Flamengo para o jogo de domingo no Barradão, porque não tem muito tempo o Felipe Luiz, né? Reconheceu que ficou devendo um pouquinho a atuação do time e já pensando nos reforços que chegam para o jogo do próximo domingo, né, Letícia? Bem-vinda. Bom, acho que você leu muito bem o que o Felipe Luiz quis dizer na coletiva, né? Ele reconhece a má atuação do Flamengo, que o time não estava bem, como já apresentou em algumas partidas com ele, mas consegue essa vitória, uma vitória que é muito importante, já que o Flamengo não vencia há 9 jogos como visitante na Libertadores. Não vencia desde 2022, na partida contra o Vélez, aquela goleada na semifinal. E também não vencia em estreias desde 2022, no mesmo ano. O Flamengo empatou com o Alcas, perdeu para o Alcas e empatou com o Milionários nas últimas 2 estreias de Libertadores. Então, conseguiu quebrar esses fantasmas da competição para iniciar essa temporada, né, com o pé direito, mesmo sendo uma atuação que deixou a desejar, mas, é claro, tinha alguns desfalques. E aí, só para a gente já linkar em relação a esses desfalques e a próxima partida contra o Vitória, o Flamengo ficou na Venezuela, né? Depois dessa vitória em cima do Deportivo Táchira, o Flamengo dormiu na Venezuela e seguiu viagem para Salvador nesta sexta-feira. E aí vai fazer só o treinamento de sábado. Então o Flamengo só vai ter um treinamento para justamente enfrentar o Vitória na partida de domingo. Mas, como a gente já tinha antecipado ontem, até antes da partida da Libertadores, Gerson encontrou a delegação por lá, mas, na verdade, não só o Gerson. O Wesley, Plata e o Arrascaeta também já estão na Bahia para ficar à disposição do Felipe Luiz. Como eu falei, vai ser somente o treinamento de sábado para encerrar essa preparação, essa única preparação para enfrentar o Vitória nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Camila. Reforços excelentes para o Felipe Luiz nesse momento, né? Claro que a gente vira a página falando de Campeonato Brasileiro, vamos falar do retorno desses jogadores, mas um pouco sobre o jogo, Coutinho. É claro que esse contexto ele é colocado, porque a gente lembrar que o último técnico do Flamengo que venceu fora de casa na Libertadores tinha sido Dorival Júnior é algo impactante. Os trabalhos de Vitor Pereira, Sampaoli e Tite, o Flamengo emendar jogos contra equipes do mesmo nível do Táchira, né? Assim, o Flamengo bem favorito, não conseguia vencer fora. Ótimo. O Flamengo perdeu venceu. do Alcas. Exato. Empatou com o Nublense. Vários times que não brigam por nada na Libertadores, nem por classificação para a próxima fase. Tudo bem, essa vitória veio, ela é importante, os 3 pontos dão uma tranquilidade, porque o Flamengo nos últimos anos avançou como segundo colocado do grupo, a gente fala sobre tudo isso. Mas até que ponto esse jogo chama atenção em relação a desempenho? Colocando claro, não é o Flamengo ideal de 2025 que entrou em campo, longe disso. Mas é um desempenho também contra um adversário muito inferior e até que ponto que isso assusta né, o restante da temporada, claro, para as próximas semanas, e o quanto isso é normal também de um time muito mexido. Cara, assim, eu acho que assustar não assusta, mas ele deixa um alerta que já vinha ocorrendo em outros momentos dessa mesma temporada, que é a ausência de jogadores com uma determinada característica quando o Gerson e a Arrascaeta estão fora do time. Ou um deles, ou os dois ao mesmo tempo, né? Como é o caso aí desses dois últimos jogos, principalmente. Contra a Inter e contra o Deportivo Táchira. O Flamengo, ele tem muitos jogadores agressivos de ataque, jogadores que vão atacar a profundidade, que vão buscar jogadas individuais em velocidade, condução de bola. Mas poucos jogadores no elenco cerebrais, caras que vão receber perto da área, entre defesa e meio do adversário, que sabem se virar num espaço mais curto, são criativos nesse contexto, que vão dar o passe diferente, a jogada diferente, enxergar coisas que não são tão simples assim no futebol. E num time que vai enfrentar vários adversários que marcam muito atrás, isso é necessário ter
O Flamengo não tem esse jogador no elenco, tirando o Gerson e a Arrascaeta. A Arrascaeta não faz uma temporada boa, né? Não conseguiu ter uma sequência de boas atuações. Vive as voltas com problemas físicos nas últimas temporadas. O Gerson não, esse é o melhor do time para mim desde o ano passado. Ele conduz o Flamengo à frente. Mas, para mim, é esse o principal alerta. E aí tem outras coisas, né? Muitas vezes, quando você vai encarar... A Aline acho que pode falar disso melhor do que eu. Quando você encara um adversário que é muito inferior a você, e você já tem a vantagem no placar, você tem o domínio do jogo, há uma tendência de desconcentração, de relaxamento, ou até mesmo de preservação física, pensando no que vem à frente na temporada. No que é mais difícil, No né? que é mais difícil. Não sei se isso aconteceu. É claro que o torcedor não vai entender isso. O torcedor foi dormir chateado porque se os caras fossem melhores e tinham empatado o jogo. Mas chance foram claríssima nos acréscimos. duas finalizações dentro da área nos Como é acréscimos. ruim Com o 3 time zagueiros. do Deportivo Bem Táchira, frágil, né? bem frágil, Meu bem Deus. fraco. Então, assim, são coisas que a gente tem que considerar por um lado, pode ter desgaste de viagem também, a gente não sabe até que ponto. E o Felipe Luiz isso influenciou. ele abre a coletiva dele falando sobre, primeiro reconhecendo que foi uma partida abaixo, e logo na sequência ele fala, os caras estão viajando desde não sei quando e tal. Eu sei que no campo são 11 contra 11, mas existe esse desgaste. Ele fala isso também na coletiva. Acho que talvez isso possa ter influenciado também, mas tirando tudo isso, acho que falta esse jogador. O Flamengo sentiu muita falta disso. Circulava a bola, não conseguia ter velocidade na circulação, porque não achava o passe no local certo e entrava pouco na área. Tirando um período ali do primeiro tempo e o lance do gol, o Flamengo não foi produtivo, teve muito abaixo nesse sentido. Aí eu tenho uma provocação. Eu concordo contigo que falta essa característica. Acho que até o que a gente tem visto é uma certa Gerson-dependência um pouco, né? E natural, porque também é difícil ter um outro jogador desse potencial. A gente tá falando dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Tem um ano já que ele tá lá em cima brigando, né? Você não vai ter 2, 3 Gersons no elenco. Ninguém vai ter isso. Ok. Mas, por exemplo, o De La Cruz não é um jogador que poderia fazer essa função? Ou não foi contratado, pelo menos, até jogando um pouco mais recuado, um segundo homem? Ele até começou até jogando mais avançado quando chega ao Flamengo. Mas não é o cara que se espera essa característica de um passe entre linhas, de um pouquinho mais de participação na construção ofensiva também? Eu acho que, no caso, não foi apenas do cara que vai dar o passe. Isso aí. Quem vai receber? E dali vai fazer o quê? Entendi. Entendeu? Mais coletivo. Quem vai receber essa bola? Quem vai receber essa bola, por exemplo, entre linhas? Quem que vai entender como aquele cara vai passar? Porque as escolhas dos jogadores tem jogadores que já tá caro de receber e dar um tapa e cruzar, né? Foi quase um 4-2-4, né? Então, assim... A gente ficou até tentando montar esse campinho quando saiu a escalação aqui. Então, né? assim, as características desses 4 jogadores mais ali, tudo bem, o Luiz Araújo, na maioria das vezes, quando ele entrava um pouquinho mais pela direita, algumas vezes puxando para dentro, para finalizar, mas ele não é um cara, ele continua sendo um cara que não tem essa característica. Então, faltou uma leitura dos jogadores de frente para conseguir jogar nas costas dos meio-campistas do Táchira. Né? Não era nem o Nico para dar o passe. Tudo bem, ele ainda não está desempenhando o que se espera dele, tudo aquilo que a gente já imaginou, mas acho que no contexto geral, coletivo, acho que o cara para receber entre linhas com característica diferente dos que estavam no ataque. Acho que passou muito por isso. E muda quando o Juninho acaba entrando, né? Então o Juninho é um cara que tem também mobilidade, mas acaba empurrando também essa defesa um pouquinho para trás. Mas ainda assim não é um cara que joga entre linhas. Né? Então acho que faltou um pouco o cara que vai receber esse passe entender que é um passe entre linhas. Talvez mas a característica era única dos atacantes. Posso dar um exemplo aqui? Claro. Pega a origem do gol do Flamengo contra o Inter. É um passe que o De La Cruz acerta entre linhas pro Luiz Araújo, só que pressionado, qual é a primeira opção do Luiz Araújo? É proteger a bola ou é direcionar o corpo através do domínio para a próxima jogada, para a próxima ação dele? Porque ele não tem essa característica. Não, ele tenta dar um passe de letra, em profundidade, e erra o tempo da bola, é desarmado, sai o contra-ataque. Estou dizendo que o gol é falha do Luiz Araújo? Não, não é isso. Ele só não tem característica para jogar ali. O Flamengo contra o Inter, por exemplo, teve muitas vezes o Luiz Araújo e Bruno Henrique ali. São jogadores agudos, são caras de buscar a bola em condução, fazer diagonal em cima da última linha. Eles jogam de frente para o gol, não de frente costas, para o gol. né? O Luiz, ele até consegue, se o adversário estiver espaçado, transitar da direita para dentro com a bola dominada, que é diferente. Ele tá com a bola controlada, ele tá vendo o jogo de frente, como você falou, ele vai cruzar, ele vai finalizar, ele até chuta bem de fora da área, mas não é exatamente esse jogador. Tem um jogador para mim no elenco que eu acho que poderia receber mais oportunidades assim. Não tô no dia a dia do Flamengo, não sei como é que ele tá treinando. Mas o Matheus Gonçalves, de todos esses jogadores, para mim, é o que melhor
consegue se aproximar dessa característica, até porque jogava de meia na base do Flamengo, jogou assim muito tempo, o próprio Felipe Luiz utilizou ele como 10, quando o Flamengo foi campeão mundial sub-20, né? No jogo do Maracanã, ele acabou atuando assim, mas é o que mais se aproxima, não é exatamente esse perfil, mas é o que mais se aproxima. Essa leitura que a Calan falou é perfeita, né? Pra mim, eu concordo com ela, pra mim não faltou o passe entre linhas. Passe entre linhas entrava. Pulgar deu espaço, Léo Ortiz deu espaço, o Nico deu espaço. Acho que o Nico é um jogador de primeira linha de meio campo, ele não é esse cara mais à frente. Mas então, esse era o meu ponto. Talvez não fosse o caso, sem Gerson e sem Arrascaeta, de mexer no posicionamento do De La Cruz por uma questão circunstancial. De colocar ele mais à frente. Exato. Talvez não fosse uma alternativa para um momento atípico, né? Você não ter Gerson e nem Arrascaeta é atípico na temporada. Pode ser, mas eu acho que ele não tem essa característica De repente também. ser um 4-1, 4-1 e o De La Cruz jogar mais à frente. Porque assim, se você olha o De La Cruz na seleção uruguaia e no River, ele não fazia exatamente esse papel. Né? No River, ele jogou em várias funções, né? Sim. Saía do lado para dentro, jogava de meia mais próximo dos atacantes, mas num cenário sempre de um jogo de transições mais rápidas, de roubar a bola no campo de ataque e acelerar. Esse jogo mais pausado, o Galhardo sempre aproveitava o De La Cruz na primeira linha, sempre mais próximo do primeiro volante, porque ele também tem essa dificuldade. Não é um papel simples, não. Sim. Você não acha esse jogador em qualquer esquina, não. Mas o Flamengo, com o potencial que ele tem financeiro, né, tá recuperando agora esse potencial de investimento nessa temporada, acho que ele pode ir atrás de mais jogadores assim. Repito, o Arrascaeta, pra mim, mesmo com toda a qualidade que ele tem, ele é muito diferenciado, mas eu não consigo olhar pra ele e enxergar ele confiável a temporada inteira, porque ele não tem sido esse jogador nos últimos anos. A Letícia falou dos retornos, né, dos jogadores para essa partida, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Não é comum, nessa temporada a gente tem visto mais, e aí a Seleção Brasileira também tem um impacto, mas não é comum ver o Gerson fora dos jogos, né? Um jogador que também tem uma sequência muito grande, que não é o que acontece com a Arrascaeta, que não é um jogador com quem se pode contar para muitas partidas e já vem sendo assim há algumas temporadas. E aí, naturalmente, isso cria mais desfalques. Mas, ao mesmo tempo, Letícia, o Juninho dá uma resposta importante, né? Porque a gente pode usar, claro que aí é uma escolha por opções do Felipe, mas que ele começa meio que barrado o jogo, porque ele vai para o banco de reservas para jogarem dois atacantes de mesma característica, né? De mais velocidade, de transição. Mas quando ele entra no segundo tempo, como a Calan destacou, ele dá outra característica que ajuda o Flamengo a chegar ao gol, né? Então, talvez ele saia com um pouquinho com mais confiança dessa partida. Com certeza, Camila. E eu acho que todo mundo acompanhou a partida contra o Internacional, né? Que o Juninho acaba perdendo alguns gols e ele se mostra um pouquinho abalado, né? Na entrevista ali na saída de campo. E aí, quando ele começa no banco, a gente tinha até a expectativa de que ele começasse como titular, sim. Mas o Felipe mexe e, como você falou, deixa dois jogadores de características parecidas. Mas quando começa o segundo tempo, que o Felipe também não mexe, ele deixa para mexer só mais ou menos ali com uns 10 minutos, o gol sai 2 minutos depois, né? Porque tem muito esse toque. O Alexandro participa da jogada, acha o Cebolinha, que consegue cruzar, assim, o Cebolinha, para mim, ele é crucial ali na jogada, porque ele se esforça até a última linha do campo para conseguir cruzar. O Bruno Henrique consegue dar aquele escorada de cabeça e o Juninho estava muito bem posicionado. E é um gol que um jogador como o Juninho precisa. Tem claramente a pressão e a gente já falou em outros momentos, uma pressão de um jogador que vem para substituir o Gabigol, que deixou o Flamengo no fim da temporada passada, e na ausência do Pedro. E agora já tem essa sombra do Pedro, porque o Pedro já está treinando com o grupo, o Pedro está prestes a ser relacionado, mas o Juninho, aos poucos, ele vai mostrando que ele pode sim ser útil. E o Felipe Luiz é o técnico que pediu pelo Juninho. Ele pediu, foi ele que procurou, achou o Juninho e aí casou com o Boto, que também já tinha observado o jogador, e é por isso que o Flamengo faz esse investimento. Então, a gente sempre tenta levantar esse fato de que o Felipe Luiz, ele entende as características do Juninho e aos poucos ele vai conseguindo encaixar. E o Juninho, naturalmente, como qualquer atacante, ele precisa daquela dose de confiança para jogar um pouquinho mais relaxado e as coisas irem fluindo, né, Camila? E nada como um gol na Libertadores para fazer isso, né? E um gol à la Pedro, né? A gente viu o Pedro fazer algumas vezes o uso desse recurso do peito. Tá com muita Aliás, de mesa. Mentira. O que o Pedro tem de recurso é brincadeira, né? É brincadeira. Faz muita falta para esse time, né? Acho que também é um ponto a falar sobre esse Flamengo, né? O Flamengo tá nessa temporada, já foi campeão carioca, da Supercopa, claro, tá no início ainda do Brasileiro, da Libertadores, ainda sem talvez um dos seus principais jogadores, né? Que é o Pedro. Então, essa lacuna ainda vai ser preenchida ao longo de 2025 também. Esse trabalho, a Calan citou, o trabalho de empurrar a última linha para trás, que o Juninho faz também, o Pedro faz isso bem também, até pela preocupação natural que gera por ser um homem de área,
né? O zagueiro, ele sempre vai querer cuidar das costas dele, do espaço entre ele e o gol quando o Pedro tá atuando. É diferente, por exemplo, quando você encara atacantes como o Michael, como o Luiz Araújo, que são caras que você sabe que vão receber mais bolas em velocidade, muitas vezes de lado de campo e não necessariamente de frente para o gol. Quando a linha defensiva adversária está marcando um pouco mais atrás. Acho que o Pedro ele pode servir para o Flamengo, pode não, ele vai servir para o Flamengo, certamente, se ele voltar bem de lesão, no sentido do Flamengo ser mais letal. Tá? Mas em vários jogos dessa temporada, o Flamengo foi um time que controlou o adversário, foi bem superior e venceu por 1-0, 2-1. O próprio final do Carioca, né? O final do Carioca é um bom exemplo. Acho que do que foi jogado era um placar muito mais elástico que a gente poderia esperar. Talvez o jogo contra o Botafogo da Supercopa tenha sido o único jogo que o Flamengo tenha feito a quantidade de gols que realmente se esperava com a produção em campo. Em todos os outros jogos, o Flamengo poderia ter feito mais gols, perdeu oportunidades ou errava ali o último toque, né? Um detalhezinho na hora da finalização. E o Pedro é muito refinado nisso. Pedro, recebendo a bola ali na entrada da área, dentro da área, geralmente as escolhas são certas, a precisão é alta. Mas é claro, a gente tem que ter uma cautela, uma lesão de LCA, né? Ligamento cruzado anterior. Não é fácil esse retorno. A gente já viu outros jogadores tendo problemas físicos depois de retorno dessa lesão. Tomara que ele não tenha, tomara que ele consiga ter sequência. Essa questão da comparação é que é muito complicada. A gente tem os números do Juninho nessa temporada, em 2025, né? São 11 jogos. Foi titular por 4 vezes nesses 11 jogos, 440 minutos em campo, né? Uma média aí de 44 em cada partida, 3 gols e nenhuma assistência. Acho que talvez, Calan, falei da questão da comparação, porque quando o Flamengo começa, né, a movimentação do mercado ali no início da temporada, o que a gente ouve ali do Boto, do departamento de futebol, é que o diagnóstico é que o Flamengo precisa de um jogador, que é esse centroavante, que poderia ser o cara para substituir o Gabriel, ou para ser o cara que vai ter a posição até que o Pedro tenha condições de voltar, enfim. E aí é uma expectativa enorme, porque o Flamengo, nas últimas movimentações no mercado, foi para trazer jogadores que vão chegar, vestir a camisa de titular, e aí o Juninho está com uma expectativa enorme. E ele está mostrando que ele é importante ali em algumas situações de jogo, mas não é esse titular absoluto de um elenco estrelado, né? Estelar. Mas eu acho que o Juninho pode ser e vem sendo muito útil ao Flamengo. Sim. De verdade, eu acho que ele tem características únicas ali de um centroavante. O Pedro é completamente diferente do Juninho, Sim. completamente diferente. O Juninho é um cara que ele vai incomodar muito a defesa adversária, ele não para o tempo inteiro, é um cara muito móvel, é um cara que ataca a profundidade. Óbvio que tem pontos a melhorar no jogo contra o Internacional. A gente viu que nesse 1 contra 1 contra o goleiro, ele precisa evoluir nessa finalização contra o goleiro, quando ele sai cara a cara. Contra o Inter, isso ficou muito claro. Mas ele tem características muito interessantes de um centroavante. Eu acho que também entrou num momento onde o Bruno Henrique conseguiu entregar bons jogos. Ele conseguiu se adaptar como um centroavante que o Juninho acabou, não chegou com aquele impacto. Mas eu confesso que eu não esperava o Juninho chegar para jogar. Honestamente, eu não esperava. Eu achava que ele ia ser um cara para entrar no decorrer da partida, até porque o Bruno Henrique estava se adaptando àquela função, estava entregando muito bem. O Flamengo tem muitas opções no ataque. E ainda acho que até o próprio Juninho fala que a posição é do Pedro. Até ele acho que ele não percebe isso claramente, ele não quer essa responsabilidade e tudo, mas todo mundo espera que o Pedro assuma aquela titularidade. Com o tempo, como o Coutinho falou, vai demorar, não vai ter ritmo de jogo, é jogo. Mas ainda acho que o Juninho vai ser um cara muito bem utilizado para esse elenco do Flamengo, honestamente. Acho que ele vai ser muito útil. E talvez tenha sido um fator que a diretoria levou em conta, de contratar um jogador. A Camila lembrou muito bem, os reforços do Flamengo era sempre naquela pegada de parar aeroporto, de serem nomes muito badalados, que já fizeram algo, de ter um cara que tem essa consciência de que ele chega para somar. Ele não vai brigar por vaga com o Pedro, né? Que era algo que incomodava, por exemplo, o Gabriel, que era um cara idolatrado que estava no elenco. Só falar uma coisinha que eu esqueci de falar, a gente está falando do Pedro, mas tem um jogador para mim que vem se destacando muito no Flamengo, muito, que é o Plata. É um cara que... Tava fora ontem também. Eu acho que ele vem chamando muita atenção no ataque do Flamengo também. A gente fala muito sobre tudo isso e tudo, mas esse cara, para mim, ele é um cara... Ele é além do útil, assim. Para mim, ele é titular da equipe hoje, incontestável, por exemplo. Ele é titular hoje. Pois ele é titular. Exato. A ausência do Arrascaeta, o Arrascaeta não tá conseguindo se colocar em condições de jogo de forma regular. O Plata hoje é um titular do time. Eu acho que o cara rende muito. O Flamengo ganha com pressão e saída de bola. A gente viu ali, por exemplo, um lance que ele rouba a bola do Fábio, ele faz isso muito bem. O Juninho ou o Plata, os dois?
O Plata. O Plata, sim. Tá? O Plata, ele sempre jogou na seleção equatoriana, quase sempre, né? Como um ponta pela direita, mas com muita agressividade, levando a bola para a área. E isso deu a ele um potencial maior de finalização. É um jogador que finaliza bem. Se a gente olhar as finalizações do Plata, quase sempre são boas finalizações. Se mexe, tem uma dinâmica de movimentação ali interessante no ataque. Acho que consegue, não é a especialidade dele, mas acho que consegue, em comparação a Luiz Araújo, a Michael, a Bruno Henrique, trabalhar nesse entrelinhas que a gente estava falando com mais capacidade, um pouquinho mais de capacidade em relação a esses jogadores. Então é realmente um cara que tem se destacado, como a Letícia adiantou já na informação dela, já viajou, né, e tem tudo para começar como titular. Eu não me surpreenderia não se começasse como titular, porque foi muito mais titular do que reserva nessa temporada do Flamengo. E aí, falando de calendário e desgaste, como a gente já vinha, né, discutindo e vai discutir o ano inteiro, normal no futebol brasileiro. Letícia, a programação do Flamengo, né? Direto para Salvador, um treino aí do Felipe com a equipe inteira? Exatamente, Camila. O Flamengo já está em Salvador, então deve estar fazendo check-in no hotel, pelo menos agora. E essa viagem inteira da Venezuela, só para todo mundo ter uma noção, demorou quase 13 horas do tempo que o Flamengo saiu do Rio de Janeiro até chegar na Venezuela. O Flamengo teve que fazer uma parada para abastecer em Manaus, e aí foi para a Venezuela, depois pegou um ônibus para chegar até o local exatamente, né, da partida, e foi o mesmo trajeto na volta. Só que agora, obviamente, ao invés de fazer Manaus-Rio, fez Manaus-Salvador, mas tem uma atividade no sábado, que vai ser o único treinamento. Mas, pelo menos, treinamento completo para o Felipe Luiz, ele que só não vai poder contar com o Danilo, que ainda não se recuperou de uma lesão na coxa direita, e também do Pedro, que já treina com o grupo, mas não foi relacionado para essa partida contra o Vitória. A expectativa do Pedro é que ele possa ser relacionado para o jogo contra o Central Córdoba na quarta-feira no Maracanã. Mas, como a gente já falou, Gerson, Wesley, Arrascaeta e Plata estão à disposição e, assim como o Coutinho comentou, eu acredito que todos comecem jogando contra o Vitória. Valeu, Letícia. Muito obrigado pelas informações. Volte sempre ao Tá Na Área. É isso, tem Vitória e Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar agora as informações do rubro-negro baiano. Quem traz pra gente é o Thiago Reis. Fala, meus amigos. O Vitória começou a preparação para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O rubro-negro baiano vai enfrentar o Flamengo domingo às 6h30 da noite no Barradão. O time de Thiago Carpini vai em busca da recuperação na temporada, já que não ganha há 4 jogos. São 3 empates e 1 derrota. E para reconquistar a confiança, o Barradão pode ser muito importante. Em 13 jogos na temporada, o Vitória perdeu apenas 1 como mandante. Ganhou 7 e empatou 5. Aproveitamento de quase 67%. O técnico Thiago Carpini, que vem rodando bastante o elenco, tem mais opções, como o atacante Léo Pereira e Eric, que já estrearam e podem ganhar mais minutos. O Vitória também contratou o centroavante Renato Kaiser, mas o jogador ainda não deve estrear neste domingo, pois está em fase final de recuperação de uma lesão na posterior da coxa direita. O ataque tem sido o principal foco de atenção do Vitória, já que nos últimos jogos o time tem criado algumas oportunidades e não conseguiu finalizar bem. Nos últimos 7 jogos, apenas 4 gols. O técnico Thiago Carpini fala em ansiedade para buscar o resultado e que tem trabalhado isso entre os jogadores para que o time volte a vencer e ter uma boa sequência na temporada. Vitória e Flamengo é neste domingo, a partir das 6h30 da noite. E você acompanha tudo ao vivo com a transmissão do Premier. Meus amigos, e vou falar pra vocês, hein? Todos os ingressos já estão vendidos de forma antecipada para esse confronto. Ou seja, o Barradão estará completamente lotado, né? E lotado de rubro-negros. Tanto o rubro-negro carioca quanto o rubro-negro baiano, né? Os ingressos destinados ao visitante também estão todos esgotados, ou seja, teremos muitos flamenguistas nesse jogo. E para esse confronto, né, temos a volta aí, como vocês viram, de Arrascaeta, Wesley, Plata, né, o Flamengo que está treinando no centro de treinamento do Bahia. Inclusive, hoje ainda, ou melhor, neste sábado, tá? Sairá
sairá ali, o Felipe Luiz vai definir, né, os titulares que vão jogar essa partida contra o Vitória. Como é que será que ele vai montar esse time, né? Acredito que terá muitas mudanças referente àquele time que jogou o primeiro jogo da Libertadores da América, muito por conta, né, desses jogadores estarem retornando e são jogadores considerados titulares. Beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora é Brasileirão. Eita, vira a chave. Vamos com tudo em busca do topo da tabela. Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades para vocês, hein? Já fica inscrito, já deixa tudo acionado aí para você não perder nada. Porque afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!